E nesse instante que possamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, a Jesus, aos nossos sagrados orixás, rogando a inspiração precisa para a nossa conversa luminosa, para que ela também seja proveitosa a cada um de nós. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E Jesus repete isso lá na cruz. Alguns momentos da vida de Jesus, pouquíssimos, mas principalmente no final, ali no Gólgota, onde ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. E na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Parece que Jesus está fraquejando diante daquela provação, o que de fato não é real. Jesus é um espírito crístico. O que quer dizer isso? Cada religião cristã, porque existem inúmeras, existem nossos irmãos evangélicos, católicos, e existe nós umbandistas, cristãos também. Então, cada um tem um olhar diferente de Jesus, devido àquilo que crê. E nós, umbandistas, acreditamos na vida após a morte, não é? Então, nós também acreditamos que Jesus é um espírito já muito antigo, que evoluiu também. Porque muitos ainda têm a ideia de Jesus, e é natural, porque os nossos irmãos trouxeram essa ideia através do cristianismo, de que Deus, que Jesus era a união junto com Deus e com o Espírito Santo, né? Essa trindade. E natural. E aí, é como se fossem apenas um dividido em três. Mas por que tem essa ideia? Jesus realmente é uno com Deus? Realmente, plenamente uno com Deus. Mas não com a mesma pessoa. Mas no sentido de estar ligado já plenamente à força poderosa de Deus. Então, diante deste fato, diante disso, nós, umbandistas, que temos uma visão um pouco diferente, já uma visão reencarnacionalista, né? A gente acredita na reencarnação, a gente acredita na vida após a morte, a gente acredita na ligação que podemos ter junto ao plano espiritual. E diante disso, a nossa visão para com Jesus é um pouquinho diferente. Qual é essa visão? Nós acreditamos que Jesus, como todos nós, nasceu simples e ignorante, foi evoluindo, se transformou em um espírito puro, e depois de um espírito puro, ele se transforma em um espírito crístico, que são evoluções. Porque o único que não evolui no universo é apenas um, Deus, porque ele é o absoluto e o perfeito. Então nós estamos em constante evolução. Mas um espírito crístico, um espírito da condição de Jesus, ele já não erra mais. Porque um espírito puro, que é uma condição um pouco menor, já não erra mais. Imagine um espírito crístico, ele está pleno de Deus. Por isso que ele, Deus, é um só. Não no sentido de se fundir como a gente imagina de forma muito material, mas no sentido já de estar ligado à vontade de Deus. E aí, voltando lá na cruz, quando ele diz: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É ilógico a gente imaginar que Jesus está fraquejando ali. Então, por que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Há historiadores que diz que desde o momento ali do Calvário, né? Do Gólgota, onde Jesus é preso, até o Calvário, durante toda a madrugada, Jesus começa a rezar os salmos. E para quem não sabe, o Salmo 22, ele começa: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E aí ele discorre, né, falando das suas aflições, porque o rei Davi era muito perseguido, extremamente perseguido fisicamente e espiritualmente. Quem é que já ouviu falar do sono da morte? Todo mundo, né? Davi falava muito sobre o sono da morte.
E Jesus, naquele instante da cruz, ele começa a citar este salmo. Mas porque ele não estava fraquejando, mas porque é um salmo de entrega. E ele também, em muitos momentos, ele quer mostrar que somos humanos. E que muitas vezes a gente também fraqueja. Jesus é o nosso mestre, ele nos dá o exemplo. Mas depois procura lá o Salmo 22. Davi começa ali, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele continua. Mas em ti eu confio. O Senhor é a minha salvação, a minha força, a minha luz. E assim ele discorre, é um salmo gigante. E é interessante que depois vem o Salmo 23. E o Salmo 23 é só de confiança em Deus. Porque Davi, ele tem essa característica que a gente consegue enxergá-lo como um espelho. Porque Davi era muito humano, Davi errou demais. Como nós também erramos, mas ele tinha confiança plena em Deus. E uma das formas que ele tinha de clamar era essa, de suplicar: Deus, onde o Senhor está? Onde estará agora, Pai? A me socorrer, a me amparar. E Jesus, diante da humanidade, ele precisava dar exemplos de como também somos frágeis. Mas ele sucumbiu? De forma nenhuma. No final ele ainda não fala: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E ressuscita no terceiro dia, vitorioso, mostrando que somos mais do que matéria. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu contei isso? Porque aonde está Deus? Aonde está Deus? É isso que muitas vezes a gente se pergunta diante das dificuldades da vida. E eu conversando esses dias com um amigo, nós passamos uma madrugada conversando, e ele assim, tinha uma fé assim, eu ia dizer que ele tinha uma fé muito grande, mas nem tanto assim, porque ele acabou diante dos embates da vida, fraquejando, e está hoje com um pensamento assim: de onde está Deus? Ele perdeu a esposa, ele perdeu a empresa, hoje ele vive numa situação muito complicada. E ele era evangélico. E aí, ele clamou muito a Deus, e nada se resolveu. E aí ele entrou num movimento de revolta. E aí ele ainda me falou: se há uma vida após a morte, quando chegar do outro lado, eu vou enfrentar Deus, porque eu quero fazer ele sofrer tudo aquilo que ele está fazendo eu sofrer. E quando eu digo isso, não estou dizendo com um sentimento de crítica, porque nós precisamos compreender o amiguinho. Esse é o sentimento verdadeiro dele. Pelo menos ele está sendo franco consigo mesmo. Mas isso tem levado alívio a ele? Isso tem resolvido os problemas dele? Irmão Fernandes, ele diz que nós temos duas vias quando nós estamos com um problema. Um da esperança e da fé, o outro da revolta. Um te leva a caminhos mais luminosos, não no sentido de resolver muitas vezes o problema de uma hora para outra, mas no sentido de pelo menos você conseguir enxergar um pontinho de luz no fim do túnel. Enquanto que o outro só te leva ao desespero e à derrocada, à perturbação. Qual você prefere? E aí voltando lá novamente a Jesus, quando Jesus diz: Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Muitos historiadores e estudiosos da religião diz que naquele instante Jesus toma os nossos pecados para si, por isso que Deus se vira as costas para ele, porque Deus não pode ser uno com o pecado, e claro que Deus não pode ser uno com o pecado, isso é óbvio. Então Deus vira as costas para Jesus e Jesus sente o abandono de Deus. E tudo bem quem pensa assim, mas nós umbandistas, que já não temos mais em Deus este Pai rígido e implacável, não combina com o nosso pensamento umbandista. Para nós não combina esse pensamento, porque Deus é amor infinito. E quando a gente fala que Jesus nos salvou na cruz, sabe por que Jesus nos salvou na cruz? Por exemplo, com o seu exemplo. Porque o exemplo transforma. Sabe aquela mãe que diz assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Isso não combina.
Porque a criança, ela observa e ela cresce já retirando aquela ideia de pai e mãe herói. E aí vira um adolescente revoltado e um adulto frustrado. Porque o primeiro momento que a mãe diz assim, não pode mentir, não pode mentir, não pode mentir. Aí a vizinha chata vai lá, bate na porta, aperta a campainha, e aí a mãe diz, aí vai lá e fala que eu não estou. Que exemplo você está dando? Aí ela vai pensar, bom, mas ela está mandando eu mentir. E ela diz para mim não mentir. Então o exemplo, ele transforma e liberta. Quando você vê alguém realizando o bem, não dá uma vontade de fazer o bem? Isso é exemplo vivo. Então Jesus é nosso mestre. Tanto é que Jesus o tempo todo fala, eu sou o mestre, eu estou à frente. Então desde o início de sua vida messiânica até o fim dela, e quem dirá antes, Jesus tem nos dado exemplo. Então ali no Cógata, quando ele diz, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, ele nos mostra que a gente pode sim, devemos sim, pedir o tempo todo a libertação dos nossos problemas. Mas que acima de tudo, Pai, seja feita a sua vontade. E quando ele aceita, os anjos vêm e não sustentam ele. E mesmo assim, ele deixou de ser preso. E quando ele vai ser preso, e Pedro corta a orelha ali do guarda, o que Jesus fala? Pedro, guarde a sua espada, porque quem fere com espada será ferido. Mas Pedro não estava certo, não tinha que libertar seu mestre. Jesus era contra a violência. Então Jesus coloca a orelha novamente no guarda e segue. E ali, a partir daquele momento, ele começa a cantar os salmos, porque na verdade esses salmos eram cantados pelos hebreus. E termina na cruz, com o Salmo 22. Não mostrando fraqueza, mas mostrando que a humanidade pode sim ter seus momentos de fraqueza, momentos realmente de fragilidade, mas que somente um pode nos conduzir à libertação e o triunfo, é Deus. E para finalizar um pouco esta questão, este meu amigo, eu conversando com ele, falando sobre essa questão de Deus, que a gente precisa que só com Deus a gente consegue a vitória, ele diz, mas Deus é egoísta, porque ele faz tudo para a gente voltar a ele. Ele quer que a gente se curve a ele. Este é o pensamento ainda restrito daquele que pensa com o ego. Porque, na verdade, Deus é Pai de abundância. O problema não está em Deus, está na humanidade. Veja que uma única semente de manga não dá uma única manga quando ela vira uma mangueira. Ela dá inúmeras mangas, Deus é Deus de fartura. Mas aí vai o homem e toma toda essa mangueira para si, sem dividir com o outro. Não é assim que tem acontecido com a humanidade? Quem faz os flagelos é o homem, não é Deus. Mas por que Deus assim permite? Porque assim Deus permite. Para que a gente cresça, evolua e se desperte. Não é assim na escola, a gente tem que passar pelas provações. O problema é quando a gente só pensa no mundo material, nas questões materiais, e não enxerga o Espírito. Não enxerga o ressurgir de Jesus, a ressuscitação. Fica preso apenas no Calvário. Os próprios discípulos fugiram. E por incrível que pareça, uma ex-pecadora não perdeu a fé e foi até Jesus. Quem era? Madalena. E quando Madalena volta a contar os discípulos, o que eles dizem? Quem é você, mulher? Para Jesus aparecer? Pois é, uma mulher pecadora, daquelas mais baixas, que Jesus tirou 7 demônios, que é assim que se refere à Bíblia, não perdeu a fé. Não perdeu a fé. Então, não importa nossos pecados, não importa nossos erros, não importa se a gente ainda age como Davi, porque Davi errou muito, mas Davi orava de dia e de noite, tanto é que Davi morreu de morte morrida, de velhice. Ninguém matou Davi, porque Davi orava.
orava. Vão lá e leiam, lição de casa, leiam o Salmo 22. Vocês vão ver como ele discorre, como ele fala do pelejo que ele está passando ali. E aí depois você lê o Salmo 23, que logo em seguida, que é de confiança plena. É assim que devemos agir. É assim que precisamos agir. E aí a gente lembra, só para finalizar, dos nossos pretos velhos. Pai Cambinda fala isso. Pai Cambinda, ele diz que ele morreu no tronco, que ele perdeu mulher, que ele perdeu filhos. E que ele quase perdeu a fé. Só que quando ele quis largar tudo, os orixás, porque era a crença dele, ali dos orixás africanos, quando ele quis perder toda a crença, ele se sentiu tão fraco, mas tão fraco, que ele começou a se esvaziar e não conseguir mais nem seguir em frente. Não diante daquela situação que quem quer ficar ali preso era melhor a morte, mas seguir em frente no sentido mais eterno, porque ele acreditava numa eternidade. E aí, quando ele se sentiu tão esvaziado disso, ele falou, não posso. Me cabe pelo menos um pouco de esperança. Então, meu pai Ogum, porque ele era filho de Ogum, é filho de Ogum, ele diz, pai Ogum, me dá força, me sustente. E ele diz mais, quando ele desencarna ali no tronco, quem está esperando ali em nome de Deus? Ogum. Ogum está esperando ele. Então, é esta visão espiritual que devemos ter. É esta visão que os nossos guias, todas as quintas-feiras vêm trazer pra gente, a da esperança da vida após a morte. Porque a felicidade ainda não é deste mundo, não é? Então vamos nos fortalecer e nos sustentar. Ótima gira a todos, que seja um trabalho de muita luz na força da Bahia. Muita luz, muita paz.